Oi, povo lindo! Voltei. Gostaram dos comerciais? Não, né? Que vocês não viram comercial, mas não tem problema, a gente não tem patrocínio por enquanto e a gente vai continuar com a nossa aula. Bom, nesse segundo vídeo eu quero mostrar a vocês justamente um aspecto importante da leitura de um texto, de qualquer texto, principalmente do texto literário. O sentido do que está sendo lido e o sentido do que está sendo escrito, tá? Então vamos à leitura da primeira estrofe. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Repare, primeira coisa, o poeta é um fingidor. A gente já percebe que ele, Fernando Pessoa, se coloca na condição, não de mentiroso, mas de um fingidor. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que o que ele está escrevendo não é exatamente aquilo que ele sente, tá? Mas ele está fingindo uma dor. E olha o trocadilho que ele faz, justamente. No primeiro verso, o poeta é um fingidor, com o terceiro verso, que chega a fingir que é dor. Ele praticamente, ele desmembra a palavra fingidor para fingir dor. Percebem? Então, o que é que ele mostra mais uma vez? Ele reforça a intenção de dizer, quando se escreve algo, está se escrevendo não apenas aquilo que eu estou sentindo, mas eu posso escrever algo que outra pessoa esteja sentindo. E isso não é ser mentiroso, isso é ser poeta, ou seja, é uma das funções do poeta, é ele conseguir aprimorar a sua capacidade de sentir algo, não aquilo que ele esteja sentindo apenas, mas ele sentir algo por outro, percebe? Ele está se compadecendo pela dor do outro, e aí ele escreve isso justamente nesse momento, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, ou seja, ele está captando a dor do outro e mais, ele não apenas capta a dor do outro, mas ele também, em algum momento, ele acaba sentindo a dor do outro. Olha que interessante. Ele se coloca na posição daquele que está próximo a ele, na posição do próximo, tá? Então, vamos fazer a leitura agora da segunda estrofe. E os que leem o que escreve, os que leem, que escreve, ou seja, somos nós, tá certo? Na dor lida sentem bem. Perceberam? Vou ler de novo. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas a que eles não têm. Olha, que interessante. Nessa segunda estrofe, a gente percebe a dor do fingimento artístico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele descreve que nós que estamos lendo esse poema conseguimos também captar de alguma maneira a dor de Fernando Pessoa, mas não as duas que ele teve. Olha, não é a dor que Fernando Pessoa teve de fato, e não é a dor que Fernando Pessoa sentindo da dor do outro, percebe? Ou seja, do compadecimento do outro. Aqui, nós, leitores, estamos sentindo o quê? A nossa própria dor. Nós estamos nos sensibilizando com a leitura deste poema, a partir da própria percepção de Fernando Pessoa, da própria sensibilidade de Fernando Pessoa, tá certo? Bom, terceira e última estrofe. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos justamente o artista, o Fernando Pessoa, o eu lírico, nesse caso, né? O eu lírico, ele está criando aí como se fosse um personagem que estivesse falando conosco. E nesse momento desse eu lírico, ele diz assim, nas calhas de roda, ou seja, existe alguma coisa ali, existe algo movendo a razão dele. O que é que está movendo a razão dele? O fato dele conseguir sentir, ter a sensibilidade de sentir o que o outro está tendo, ou está passando. Ou seja, há aqui o paradoxo entre o que é razão, pensar, eu penso, né? Eu tomo as minhas atitudes em função deste pensamento, da minha razão, e aí o sentimento, que é justamente representada essa parte de sentimento, da sensibilidade do artista através do coração. Então ele diz assim, que um poeta, ele nada mais é do que aquele ser capaz de lidar com o paradoxo. Razão e emoção. Razão
e sensibilidade. Ele é capaz de dizer assim: eu não estou sentindo essa dor, mas eu entendo porque você está sofrendo. E aí eu me coloco como teu próximo e começo a sentir a tua dor. Por isso, eu uso todo o meu texto, eu uso a minha razão, eu uso a minha capacidade de pensar e de escrever para dizer aquilo que você está sentindo. Não é maravilhoso? É essa a função do poeta. O poeta, ele tem a função justamente de nos entreter, despertar todo esse sentimento. Por isso, quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, é importante a gente não apenas transmitir o sentimento do outro. Quando eu fiz a leitura desse texto, eu não apenas coloquei na leitura a percepção de Fernando Pessoa, do sentimento dele, mas eu comecei a sentir também esse sofrimento. Vamos pensar assim, nesse momento. Vocês estão em casa, assistindo a minha aula, e estavam com muita vontade de estar na escola. Vocês estavam com muita vontade de fazer outras atividades externas, mas nesse momento de distanciamento social, vocês não podem sair de casa. Pois bem, você começa a sentir um certo sofrimento por isso, né? Uma angústia, no mínimo, uma tristeza. Pois bem, o seu pai e sua mãe, eles estão trabalhando. Por questões, né, econômicas, eles não puderam passar o dia todo dentro de casa com você. E aí, quando eles retornam para casa, te veem triste. Obviamente que seu pai e sua mãe, eles vão ter o quê? O compadecimento, eles vão sentir aquela tua tristeza. É justamente o que o poeta está fazendo nesse momento, se colocando na função daquele que ama quem? O leitor e o próximo. Tá certo? Bom, isso tudo que eu estou dizendo aqui é para dar justamente o sentido a um texto poético e destacar a capacidade de Fernando Pessoa, né, a genialidade de Fernando Pessoa em descrever a função de um poeta. E quando ele descreve a função do poeta, ele mostra que ele está aqui, de fato, para nos entreter. Porque ele poderia falar sobre o sentimento, sobre o sofrimento de uma maneira muito mais penosa, mas ele não faz dessa maneira. Ele descreve o sofrimento como sendo o quê? Como sendo um fingimento, ou seja, algo que ele também não precisa estar passando por aquilo. Percebe? E mais do que isso, ele diz que nós todos temos a capacidade aí, olha, de colocar numa balança o que é razão e o que é emoção, tá certo? A nossa próxima experiência vai ser com um outro texto. Esse é um poema retirado do livro O Diário de Anne Frank. Tá? Vocês conhecem Anne Frank? Não? Se não conhecem, eu convido vocês a conhecer. Tá? Primeira coisa é a gente relembrar quais são os passos para a gente fazer uma leitura. Uma leitura confiante, é necessário controlar a respiração, é necessário o que mais? Respeitar a pontuação e é necessário que nós possamos dar sentido. Mas para que a gente possa dar sentido, eu fiz o quê? Um convite a vocês para que vocês possam pesquisar quem é Anne Frank. Porque eu pesquisando quem é a escritora, eu vou entender o contexto de produção desse texto. Percebe? Eu vou saber quando esse texto foi escrito, o que era que estava acontecendo para que essa pessoa escrevesse. Será que essa dor de Anne Frank é uma dor real ou será que não é real? Será o que ela está descrevendo nesse texto é verdadeiro ou só um fingimento artístico? Bom, para que vocês possam saber disso tudo, eu convido que vocês possam pesquisar sobre o livro O Diário de Anne Frank, tá bem? E a vida, obviamente, da escritora. Bom, dito isso, a nossa atividade é a seguinte, um grande desafio. Eu vou pedir para que vocês treinem em casa, respeitando respiração, pontuação e sentido. Se vocês encontrarem alguma palavra que vocês não conheçam, que não tenham domínio dessa palavra, eu convido a vocês a utilizarem um dicionário para pesquisar o que significa, para depois vocês gravarem um vídeo. Dessa vez eu quero ver o rosto de vocês. Eu quero um vídeo de vocês fazendo a recitação, a leitura confiante e cheia de carga de emoção desse poema de Anne Frank, tá bem? Espero vocês e até a próxima. Bye, bye.